porque ele não vai ter aprendido a lutar pelos direitos dele. Então, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é de controle. O que é sociedade de controle? Deixa eu explicar isso, e eu quero explicar também de Zygmunt Bauman, porque é uma coisa muito interessante que entra no nosso objetivo e a gente não percebe. Primeiro, o Zygmunt Bauman falou que a gente está vivendo uma sociedade líquida. A gente não consegue pegar mais nada, tudo é líquido. E o Michel Foucault, esse psicólogo, filósofo que nos deixou nos anos 80, ele fala que primeiro, até a era industrial, a gente vivia a sociedade soberana. O que é sociedade soberana? Do feudo, do dono das pessoas. Tinha a escravatura, tinha pessoas que eram nossos escravos. Então a gente tinha o soberano lá em cima e os escravos trabalhando para ele. E esses escravos não ganhavam salário, porque eles eram propriedades. Só que com a Revolução Industrial começou a surgir a sociedade disciplinar. O que é sociedade disciplinar? Onde você precisa de uma lei muito rígida, onde você precisa do panótipo, que é o local que fica lá em cima na fábrica, porque na sociedade disciplinar tinha fábricas. Até os anos 50 era sociedade disciplinar, tinha fábricas. A pessoa fica lá em cima no panótipo, sentado, vigiando todo mundo. Assista os filmes de Charlie Chaplin, que você vai entender essa sociedade disciplinar que eu estou falando. E essa sociedade disciplinar vai porque eu estou mandando, faz porque eu quero, e disciplina a pessoa com cadeia, com prisão, com extinguindo o comportamento, com a punição. Nessa época também surge a teoria comportamental, que alguns comportamentos de algumas pessoas, esses comportamentais que criaram essa teoria lá no início, acreditava que você extingue o comportamento com punição. Da psicologia. Eu estou misturando tudo, porque o saber não é estanque, vai passando é tudo misturado. E essa sociedade, nada é absoluto. Nada, também, né? Exatamente. Essa sociedade disciplinar disciplinava as pessoas com punição. Só que não é assim que você consegue educar seus filhos. Voltando agora para a unidade micro. Eu estou passeando da unidade macro para a unidade micro. Não é assim que você disciplina seus filhos. Você disciplina seus filhos fazendo eles aprenderem. Só que ninguém quer... Só um adendo. A unidade macro que a Cássia fala é a sociedade como um todo. A micro que a Cássia está explicando é dentro de casa. É a família, é a origem ali, nuclear, né? Porque tudo vem do maior para o menor, né, Adriano? Não vai do menor para o maior. Mas primeiro é no maior, você nasce no local, você aprende a ser daquele jeito. Eu sei que o ouvinte em casa já está acompanhando bem a linha de raciocínio, mas assim... não custa nada explicar. É só um claro, porque você se vai que coloca no alguém papel ligou o rádio agora você se coloca no papel de ouvinte. É porque é linguagem de economista, essa linguagem macroeconômica e microeconômica, às vezes a gente fala alguns termos, nem acha que está falando difícil, porque eu tento não falar difícil. Então, essa unidade maior, que é vigiada e controlada, ela é controlada por uma pessoa. É o militarismo, aí tinha muita sociedade de ditadura. Só que nos anos 50 começou a sociedade de controle. Como que é essa sociedade de controle? Apesar do nome controle parecer que tem alguém nos controlando, mas esse controle é o controle da câmera fotográfica. Hoje, de 1950 até hoje, 2017 vai por muito tempo. Todos os lugares que eu vou, o que eu mais vejo é celulares e smartphone filmando tudo. Então, a sociedade de controle, você é filmada o tempo todo. Você tem uma As pessoas hoje, elas não podem fazer mais quase nada errado, porque não tem mais o panótipo, um homem vigiando você na fábrica. Primeiro, as fábricas estão em extinção. Outra coisa que eu queria falar. Tem países ainda que, apesar da gente estar em 2017, ainda vive a sociedade disciplinar. Ainda tem a figura de panótipo, aquele grande senhor que vigia tudo, que tem um chicote na ponta batendo. Os países de terceiro mundo ainda tem a sociedade disciplinar, ainda não estão na sociedade de controle. Aí você deve estar pensando, no Brasil, no Brasil é misturado. Depende. Tem donos de empresa que ainda funciona como panótipo, funciona como se fosse fábrica, e tem donos de empresas que entendem que você pode trabalhar em casa, se você tem que produzir, não importa a hora. Então, sociedade de controle é você controlando suas ações. Aí agora, olha a confusão que vai ficar. Como que você pode controlar suas ações se você não foi criado para ter essa coisa introjetada dentro de você, dentro de casa pelos pais, porque os pais não te deram autonomia. Eu sempre, quando estou atendendo as pessoas, eu falo, até 12 anos seria uma sociedade disciplinar, porque o pai funciona como panótipo, vigiando tudo do filho. De 12 anos para frente é a sociedade de controle. O filho já entendeu aquilo e agora ele vai começar a ter controle sobre a vida dele.
A sociedade de controle é uma sociedade de responsabilidade, onde você está no local, você tem que lembrar que pode ter uma câmera ali em cima te filmando e aquilo depois pode ser usado contra você. Todo o tempo nós estamos sendo vigiados, todo o tempo. Aí daí que surge na Inglaterra aquele especial que no Brasil vai para a 18ª edição, que chama Big Brother, é o grande irmão vigiando você, mas o grande irmão no sentido de uma emissora de televisão que vigia você. Aí depois eles pegam esse saber, que é um saber da filosofia, tudo que vai para a televisão vem primeiro da filosofia e da psicologia, sabe, Adriano? E vai para a televisão, aí cria-se o Big Brother, onde todo mundo fica a casa mais vigiada do Brasil, slogan do Pedro Bial. Eu sugiro até vocês assistirem de vez em quando as entrevistas do Pedro Bial, que está muito boa. Assistam no YouTube, ele está trazendo, ele é muito inteligente, eu acho o Pedro Bial muito inteligente. Então esse Grande Irmão, essa A Fazenda, Casa dos Artistas, todos esses programas que tem, é um fruto da sociedade sociedade de controle, a sociedade que controla todo mundo. Eu estou aqui, eu estou sendo gravada por um smartphone, daqui a pouco eu vou botar no meu canal de YouTube e aí eu estou sujeita às críticas. Agora, isso é positivo ou é negativo? Isso é retratação da realidade, isso é história. Não é nem positivo nem negativo. O mundo ficou líquido. O mundo não é mais sólido. Até os anos 50 o mundo era sólido. Enquanto você tem um regime ditatorial, o mundo é sólido. Quando você tem um regime que não é mais ditatorial, é democrático, o mundo se torna líquido. Vê bem, é uma coisa assim que eu acho impressionante. Ontem eu fiquei muito tempo assistindo no YouTube a repercussão dessa primeira instância da condenação do juiz Sérgio Moro. O menino, o deputado federal Jean Willis, que sai na sociedade de controle do Big Brother, ele sai dali, não estou falando que ele é inteligente ou burro, não estou falando nada disso, eu estou falando que ele primeiro aproveitou a fama dele, como a Grazi Massafera também aproveitou e hoje é uma artista de televisão, como a Sabrina Sato também aproveitou, hoje é uma apresentadora de programa. Não estou questionando isso, você tem que aproveitar as chances que a vida te dá. E ontem ele faz um videozinho que eu escutei ele falando que o juiz Sérgio Moro deu 9 anos e 6 meses de punição para o ex-presidente Lula, porque o Lula tem 9 dedos e meio dedo. Então, assim, é sociedade de controle, cada um fala a bobagem que quer. Quem falou isso foi o Jean Willis. Eu escutei ele falando num videozinho que viralizou. O Jean Willis falou que a punição do juiz Sérgio Moro para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi de acordo com a quantidade de dedos que ele tem na mão. Que brilhante! Então, mas aí eu penso o seguinte, que deveria ser, na verdade, 29, porque ele tem 10 dedos no pé. Então, que capacidade é essa? 19, então. Desculpa, 19, que ele não tem 2 pés. Né? Desculpa, gente. 19 e 6 meses, porque ele tem meio dedo. Assim, que mente brilhante é essa do Jean Willis? Quem votou nesse povo? Quem que ele representa? Ele representa qual espectro da sociedade, qual extrato da sociedade? Ele está representando uma classe que as pessoas votam para representar você. O Tiririca está representando quem? Boa pergunta. Sabe? O Paulo Artung está representando quem? Eu gosto muito do vereador Vaguinho. Ele me representa. Eu gosto dele como pessoa. Ele me representa. Mas eu vejo ele com coisas parecidas que estão dentro de mim. Usando o saber da neurociência, né? A gente vê no outro o que está dentro da gente. Então, esses políticos representam o que está dentro da sociedade do Brasil. Então, nós vivemos uma era de sociedade de controle. Que o Michel Foucault falou, porque nós estamos em 2017, começou em 1950, quando o mundo deixou de ser tão ditatorial. Só que nós ainda compactuamos com a sociedade disciplinar. Nós precisamos ainda de pessoas do jeito que são para a gente sentir segurança. E vamos voltar mais um pouquinho. Cabe ao Estado ele dar segurança, educação e moradia. Esse é o papel do Estado. Só que hoje existe uma criminalidade muito grande, tanto que na minha escola hoje em dia tem segurança. E eu fiquei lá 16 anos e meio sem ter segurança. Desde fevereiro eu tenho segurança na escola agora.
Isso caberia ao Estado. A segurança é na rua, não é nem segurança dentro da escola. É segurança na hora que meu aluno sai, para ele ter segurança e não ser abordado por alguém e levar o carro dele. Mas a sociedade hoje, que deveria ser uma sociedade de controle, de controlar isso, deveria dar educação para não gerar tantos delinquentes. Porque o delinquente é fruto da falta de educação. Porque se você tem educação, você tem oportunidades. Não estou falando que mesmo dando educação nos países de primeiro mundo, que a sociedade de controle tende a funcionar, não existe a delinquência. Mas é bem menor, porque a educação faz você ter capacidade de ter esperanças, esperança de conseguir emprego, esperança de ser colocado no mercado. 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E estão acreditando realmente, vocês acreditam realmente que 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil é fruto de um ano da política do Temer? Temer também é outro que tem que sofrer consequências e dano. Não estou falando dele, hipótese nenhuma. Quem elegeu o Temer não fui eu, ele é vice-presidente da Dilma Rousseff. Ele não é não é vice-presidente de quem eu votei, no caso, que era o Aécio que eu votei, sabe? Que deve ser preso também se a justiça comprovar que ele tem que ser preso. Eu não sou juíza, eu sei o que é falado. Então, 14 milhões de pessoas desempregadas. Por que tem 14 milhões de pessoas desempregadas? Porque falta educação, falta segurança, falta moradia. Quem não fez isso não foi um ano de poder. Esse regime que estava anterior no poder, ele ficou 16 anos no poder. 16 anos para poder transformar uma sociedade de controle. Às vezes eu até penso que, de repente, nem falta emprego, faltam pessoas qualificadas. Exatamente. Assim, né? Eu também penso. É o que você acabou de falar, falta a educação, quando a gente fala, é um contexto geral, né? Sabe o que é, Adriano? As pessoas são preguiçosas, as pessoas não querem estudar. Sabe, lá na escola, eu tenho uma escola de psicanálise, eu dou as tarefas, eu tenho que ficar estudando, eu tenho que ser o panótimo, eu tenho que ficar lá em cima, sentado com chicote. Cadê o resumo? Isso não existe. Por que as pessoas falam, eu quero me tornar psicanalista, eu vou ter desejo de estudar sem ter um panótipo pedindo. O professor não pode funcionar como panótimo, dando a prova, senão o aluno não estuda. Sabe? Nós temos que introjetar dentro da gente a lei, no sentido assim, se eu não estudar, eu não vou saber a matéria. Se eu não aprender, eu não tenho como ser um profissional de ponta. Hoje, só vai ter destaque no mercado, Adriano, profissional de ponta. É uma cultura que vem onde a gente volta na questão dos adolescentes, dos filhos e tal. É a cultura do estudar